Você já percebeu que às vezes a Fórmula 1 parece menos um esporte e mais um teste de sobrevivência? Porque existe um dia em que o talento, a estratégia e até a lógica simplesmente desistiram de explicar o que estava acontecendo. Um dia em que vencer não significava ser o mais rápido, significava literalmente continuar na pista. Hoje, você vai reviver a corrida mais caótica da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco de 1996. Feche os olhos por um segundo e imagine o cenário. Mônaco, o templo do glamour. Iates, celebridades, ruas apertadas e nenhum espaço para erro. Um circuito onde até campeões do mundo andam na ponta dos dedos. Agora, adicione chuva, muita chuva, daquelas que transformam cada curva em uma armadilha. Antes mesmo da largada, já dava para sentir que aquele domingo não seria normal. O grid estava simplesmente absurdo. Damon Hill na pole com a Williams, Michael Schumacher logo atrás com a Ferrari, Alesi, Coulthard, Häkkinen, campeões, vencedores, lendas em construção. Tudo indicava uma disputa clássica, daquelas que ficam marcadas pela performance. Mas Mônaco decidiu escrever uma história diferente, uma história de caos. A largada acontece e imediatamente o clima entrega o aviso: ninguém está no controle. Schumacher larga mal, Hill assume a ponta, mas o spray é tão intenso que os pilotos praticamente dirigem no instinto. Em Mônaco, com pista seca, você já não pode errar. Com chuva, o circuito vira um labirinto molhado, sem perdão. E então, o primeiro golpe. Michael Schumacher bate na curva do Porto. Primeira volta. A Ferrari número 1 está fora. Um dos maiores pilotos da história, eliminado antes mesmo da corrida começar de verdade. O público ainda está tentando entender o que aconteceu quando percebe: hoje não existe favorito. Poucas voltas depois, mais acidentes. Carros escapando, rodas beijando o guarda-rail, suspensões quebradas. Mônaco começa a engolir pilotos como se fosse um predador paciente. Damon Hill, o líder da corrida, tenta administrar. Mas administrar o que exatamente quando a pista muda a cada curva? David Coulthard abandona, Jean Alesi abandona, Barrichello, que largou bem, também fica pelo caminho. A cada volta, um nome grande desaparece da tabela. E você começa a sentir algo estranho. Aquela sensação de que a corrida não é mais sobre vencer, é sobre sobreviver. E no meio desse caos, um nome quase esquecido: Olivier Panis. Sim, aquele mesmo. Um piloto competente, respeitado, mas longe de ser considerado protagonista. Pilotando uma Ligier, uma equipe que ninguém apontava como candidata à vitória. Em condições normais, Panis lutaria por pontos, talvez um top 6 com muita sorte, mas aquilo não era normal. Enquanto os favoritos caíam, Panis fazia algo quase invisível. Ele ficava na pista, não forçava demais, não errava, não entrava no jogo do desespero. Cada volta completada era uma pequena vitória. Em Mônaco, sob chuva, isso vale mais do que qualquer volta rápida. A corrida segue, o safety car aparece, some, volta, estratégias vão para o lixo, engenheiros não sabem mais o que recomendar, trocar pneus agora ou esperar, intermediários ou chuva extrema. Em Mônaco, errar o timing significa bater no muro na curva seguinte. Damon Hill ainda lidera, mas a Williams começa a sofrer, a pressão é enorme, a pista está traiçoeira demais. E então, acontece. Hill bate, abandona. O líder da corrida, o homem da pole, está fora. Mais um. De repente, você olha para o placar e quase não reconhece os nomes. Apenas 6 carros continuam na pista. 6. Em uma corrida de Fórmula 1. Isso não é comum. Isso é histórico. E Olivier Panis agora está na liderança. Pare e pense nisso. Um piloto que nunca venceu na Fórmula 1. Uma equipe que não vence há anos. Liderando o Grande Prêmio de Mônaco sob chuva, com metade do grid no muro. Parece roteiro de filme, mas é Fórmula 1, é real. E o mais impressionante, Panis não lidera por acaso, lidera porque está fazendo exatamente o que Mônaco exige naquele dia. Respeito, paciência, precisão. Enquanto outros tentaram desafiar o circuito, Panis decidiu escutá-lo. Atrás dele, apenas mais 5 carros. Rubens Barrichello é um deles, jovem, talentoso, faminto por resultados. Ele começa a pressionar. Chega perto, tenta aproveitar qualquer erro, mas Mônaco não permite improvisos, e Panis não erra. Cada volta parece durar uma eternidade. O público mal respira. As câmeras mostram muros passando a centímetros dos pneus.
Qualquer escorregada seria o fim. E mesmo assim, Panis mantém o carro vivo, inteiro, quase intacto. A chuva começa a diminuir, mas o perigo não, porque pista secando é ainda pior. Zonas molhadas misturadas com partes secas, aderência imprevisível, o tipo de condição que pune o excesso de confiança. E Panis continua ali, calculando, sentindo o carro, fazendo o básico perfeitamente. Enquanto isso, o rádio das equipes revela o desespero. Traga o carro para casa. Essa é a ordem. Não é ataque, não é busque o líder, é termine a corrida, porque terminar essa corrida já é uma conquista. E então, volta após volta, o impossível começa a parecer real. Olivier Panis está prestes a vencer o Grande Prêmio de Mônaco, não porque foi o mais rápido, mas porque foi o mais inteligente, o mais frio, o mais consciente do caos ao seu redor. Quando a bandeirada finalmente acontece, não há explosão de fogos, há incredulidade. Apenas 3 carros cruzam a linha de chegada. 3. Panis vence, Barrichello termina em segundo, Coulthard, mesmo com problemas, completa o pódio. O paddock está em choque, os narradores tentam encontrar palavras, os engenheiros se abraçam como se tivessem vencido um campeonato. Porque, de certa forma, vencer aquela corrida foi maior do que vencer uma corrida normal, foi vencer o próprio caos. Essa foi a única vitória de Olivier Panis na Fórmula 1, uma vitória que entrou na história não pelo domínio, mas pelo contexto, pela improbabilidade, pela mensagem silenciosa que a Fórmula 1 às vezes nos dá. Nem sempre ganha o melhor carro, nem sempre ganha o maior nome, às vezes ganha quem entende o momento. O Grande Prêmio de Mônaco de 1996 não foi apenas uma corrida estranha, ele foi um lembrete brutal de por que amamos esse esporte. Porque a Fórmula 1 não é só sobre estatísticas, é sobre histórias, sobre dias em que tudo sai do script, sobre pilotos que por algumas horas desafiam o impossível. E talvez seja por isso que essa corrida ainda é lembrada, porque nos fez sentir algo raro, insegurança, surpresa, emoção pura, a sensação de que a cada curva qualquer coisa podia acontecer. Se você ama a Fórmula 1, você entende, não é só sobre quem vence, é sobre como se vence. E naquele domingo chuvoso em Mônaco, Olivier Panis venceu da forma mais improvável possível, sobrevivendo. E agora eu quero saber de você, qual foi a corrida mais insana que você já assistiu? Aquela que te deixou sem reação, sem fôlego, sem acreditar no que estava vendo? Deixa nos comentários. Se você curte esse tipo de história, esse tipo de viagem pelo lado mais humano e imprevisível da Fórmula 1, você já sabe. Fica por aqui, porque enquanto existirem corridas como Mônaco 96, sempre vai existir uma boa história para contar.